Estes assuntos serão analisados já a seguir pelo Luís Agostinho e Wellington Calazans, que já estão do outro lado. Boa noite aos dois. Boa noite, Wellington. Bem-vindo à hora desta noite. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite, Issal, e também a você assistindo à Hora 10. É sempre bom estar aqui. Certo. Wellington, vamos ouvir aqui também a tua opinião à volta deste assunto. É claramente natural que seja um dos votos mais mediatizados, este de Modi, feito hoje, mas em meio, portanto, a este mediatismo todo que vai sendo dado, as críticas da oposição não ficam de parte. Existe aqui alguma razão especial para estas críticas que vão sendo aqui apontadas a Modi? Não, é papel da oposição durante um período eleitoral, durante a realização de eleições, especialmente essa, como você mesmo falou na abertura, de uma complexidade, né? Não com essas palavras, mas carrega uma complexidade pelo tamanho do país, pelo universo de eleitores. E é papel da oposição fazer campanha durante o período do voto de uma maneira inteligente, e a crítica é um recurso da oposição marcar presença eleitoral e poder tentar aí tirar alguns votos do adversário. Mas, obviamente, que nenhum governo é perfeito e que eventuais falhas mereçam a crítica. Mas quando falamos sobre a corrida eleitoral, estas falhas elas são transformadas, potencializadas, né, em algo que pareça um absurdo para que o eleitor busque alternativa. Mas nem sempre este método tem êxito. Então, assim, não surpreende que a oposição esteja cumprindo o papel dela e de uma maneira, inclusive, livre e aberta, sem nenhum tipo de represália ou algo parecido. Certo. Há pelo menos alguns dias o favoritismo a Modi continuava. É uma tendência que permanece até ao momento do arranque desta terceira fase das eleições? Sim, porque ele vem fazendo um trabalho bastante inteligente, buscando a preservação, o respeito à soberania indiana, não é? E isso tem sido motivo de orgulho daquele povo. Por isso ele tem conquistado, né, juntamente com os seus parceiros da luta eleitoral, um certo conforto, porque saindo ali do período pandêmico e entrando nesse conflito direto entre Rússia e Ucrânia, a Índia soube se posicionar muito bem do ponto de vista internacional em especial, dialogando com todos os atores, não aceitando que o posicionamento da Índia fosse direcionado por este ou por aquele lado de conflitos, e isto foi visto, inclusive, do ponto de vista internacional, como um jogo de habilidade no xadrez político muito grande por parte do Modi. E, com certeza, de alguma maneira, isto vai ser refletido nas urnas quando falamos sobre confiança eleitoral e expectativa de uma representação política forte em toda a Índia. Certo. Vamos então sair da Índia e olhar aqui para a Rússia. Wellington, és livre também aqui de fazer os acentos tónicos aos pontos do discurso de Vladimir Putin que quiseres ou bem achares melhor, mas eu pegava aqui de forma particular. O líder russo declarou, e até porque já ouvimos também o Issal aqui comentar sobre isso, que o país não está a recusar o diálogo com o Ocidente e garantiu que está disposto a tornar-se num parceiro honesto com todos aqueles que o desejarem. Portanto, um dos trechos aqui mais mediatizado, terá esta passagem muito mais abrangência do que aquilo que pode aqui ser interpretado. Dorivaldo, por incrível que pareça, isso já foi dito várias vezes por Vladimir Putin. Não constitui nenhuma novidade no discurso dele. Inclusive, antes mesmo de começar a operação militar especial, né, como a Rússia chama, e que o Ocidente chama de guerra, na Ucrânia, ele deixou muito claro que o objetivo dele não era começar aquela guerra. E ele gostaria mesmo que houvesse o diálogo e o entendimento.
E isso foi dito, e, inclusive, ninguém pode negar, porque os documentos são vastos, disponíveis, inclusive, até aqui, até os dias de hoje, né? Nas redes sociais, na internet como um todo. Então, eu acredito que, por ter sido exaltado exatamente um desses pontos de destaque, né? Este ponto especial, e você trouxe ele aqui para o debate, porque talvez seja um momento de lucidez, de que novas sementes possam ser plantadas do lado do Ocidente. Nunca é demais lembrar que uma proposta de paz da Turquia estava assinada pela Ucrânia e pela Rússia, e quando seria anunciada em março de 2022, Boris Johnson, que era o primeiro-ministro do Reino Unido naquela oportunidade, obrigou Volodymyr Zelensky a negar o acordo e rasgar o acordo. Então, nunca foi uma coisa russa esta guerra, é um conjunto de fatores aí que tem transformado toda essa tensão em algo perigoso. Então, eu vejo nessas palavras de Vladimir Putin uma reabertura de porta, ou de portas, não é? Como queira, para um eventual diálogo e o que todos nós aqui desejamos, que é uma linha de diálogo em prol da paz. Certo. Wellington, de avisos que ontem fazíamos aqui também a análise, Israel assumiu mesmo esta terça-feira o controle operacional da passagem fronteiriça entre a faixa de Gaza e o Egito, em Rafah. Pois é, porque o resgate de reféns nunca foi uma prioridade de Israel, o combate ao Hamas nunca foi uma estratégia militar de Israel, e o domínio total da Palestina, né, se possível com a morte de todo o povo da Palestina, sempre foi o objetivo, inclusive anunciado por Benjamin Netanyahu e os seus ministros, e, lamentavelmente, o Ocidente tem aí as mãos sujas de sangue neste genocídio que já está em curso e que agora é aprofundado, mas que, de acordo com o que tenho lido, não apenas na imprensa aqui da Europa e dos Estados Unidos, mas também do Médio Oriente, eu temo bastante num agravamento da situação, culminando com uma guerra regional, que talvez tenha sido o grande projeto de um Ocidente que está gravemente prejudicado na sua economia e que pode estar enxergando no caos generalizado na região uma saída para controlar, de alguma maneira, as riquezas existentes ali, especialmente commodities de petróleo e gás, para tentar recuperar as economias que estão seriamente agravadas em função das sanções mal sucedidas contra a Rússia na guerra da Ucrânia. Então, Dorivaldo, esta situação de Israel, condenada pelas Nações Unidas, condenada pela comunidade internacional, mas de uma maneira muito branda ainda, mas fortemente condenada pelos países árabes e muçulmanos em especial, isto poderá culminar com algo terrível e que eu acredito que Israel tenha ultrapassado todos os limites da racionalidade e irá certamente encontrar algo que não estaria nos seus planos de defesa. Certo. Wellington, antes mesmo de rumar para a Sérvia e a Hungria, o presidente chinês Xi Jinping fez uma paragem nos Pirineus franceses, encerrando assim a sua visita à França, mas de forma geral o que eu queria mesmo é que classificasses esta visita de Xi Jinping à França. Olha, temos que falar sobre esta visita como algo muito positivo para a França e para a China. Eu vi neste encontro e também no que foi difundido tanto na imprensa francesa como na imprensa chinesa, algo muito convergente, não é?
um tom de respeito mútuo, e coisa que não estava acontecendo. Sempre que falavam sobre a China, existiam mantras, não é, que estavam pré-definidos nos discursos dos políticos e líderes ocidentais, sobre democracia, sobre uma série de questões que constituem desrespeito ao modelo político chinês. Né? Na análise fria, significa isto. E hoje já não, já falam sobre os laços históricos, né, que em 1964 a França tornou-se o primeiro grande país ocidental a estabelecer relações diplomáticas com a China, isso difundido dos dois lados, questões como os laços diplomáticos entre a China e a França foram sustentados pelo compromisso dos dois países com os princípios de independência, compreensão mútua, visão estratégica e cooperação ganha-ganha. Então, quando você enxerga, Dorivaldo, na linguagem oficial, uma convergência de pensamento, né? E atrelada a isso, uma linguagem positiva, numa relação, no resgate positivo da história e uma projeção dos prazos médio e longo, algo também com a visão otimista, então eu acredito que o encontro pode ser classificado como um bom encontro do ponto de vista da relação dos países. Exceto se China e França forem representados por atores, né? Mas que, na prática, ambos os representantes máximos, tanto da China como da França, foram muito veementes nas afirmações positivas e da expectativa positiva a partir desse encontro. Disso nós não podemos negar. Então, eu acredito que seja uma nova postura da Europa em relação à sua estratégia geopolítica, porque, como falei ontem e repito, as perdas da Europa com a guerra na Ucrânia foram muito grandes e a Europa não pode cometer o erro de perder a China também. E a França sabe disso e está buscando, juntamente com a Alemanha, uma aproximação mais respeitosa com os chineses. Certo. Muito obrigado aos dois. Amanhã eu conto contigo novamente, Issao. Foi um prazer voltar a estar também contigo, Wellington. Segunda-feira voltaremos a estar juntos para darmos aqui continuidade a esta nossa dinâmica da análise às notas da atualidade internacional. Até lá, continuação de uma ótima semana e um ótimo Conexão no sábado. É isso aí, já ia fazer o convite. Sábado no Conexão Angola, às 18 horas, de Luanda. Um grande abraço ao Issao e a você, Dorivaldo. E a você assistindo, é sempre bom saber que estamos bem acompanhados. Boa noite e até a próxima.